Boa noite, obrigada a vocês todos por estarem aqui prestigiando o nosso ciclo de palestras. Essa é uma ação que integra o projeto Atos para Preservar Atos Vulcão, com o patrocínio do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Esse projeto é um projeto antigo, que começou em 2018, mas a pandemia nos parou e agora nós estamos retomando o projeto nessa nossa nova sede, com um espaço muito mais apropriado, não só para receber vocês, mas para receber a obra do professor Atos, que merece, obviamente, muito mais do que isso, mas eu acho que a gente vai fazendo o que a gente pode, do tamanho do passo que a gente pode dar. Já que, então, aqui estamos nós, hoje temos o prazer de receber um parceiro de Priscas Eras, não só meu, como do Atos, o Sérgio Morricone, que é essa pessoa absolutamente conhecida nessa cidade, mas que é um cineasta, um professor, enfim, o Serginho sabe tudo de cinema e mais um pouco. E o Sérgio hoje vai nos dar a honra de inaugurar o nosso espaço, fazendo essa primeira palestra e contando para a gente uma relação entre o Atos e a cidade e o Atos e nós todos. Bom, muito obrigada, boa palestra para nós todos e obrigada mais uma vez por estarem aqui. Sérgio, palco é seu. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Valéria pelo convite e que me deu essa tarefa, que me deixou assim em dúvida como é que eu começaria essa palestra, já que tem tantas entradas. Eu acho que o Coutinho tem gente aqui que sabe disso, como é difícil você ter uma perspectiva exata do que um artista representa para a cidade e para Brasília. Para Brasília seria fácil você dizer, né? O Atos, afinal de contas, foi o artista que fez a complementação arquitetônica de praticamente todas as obras do Niemeyer. Então ele é uma presença constante dentro de nós, por isso que eu botei a cidade dentro de nós, porque a gente introjeta a cidade a partir de certos pontos de referência que a gente tem. E não sei se vocês já perceberam que o Atos é uma presença onipresente, tem uma onipresença em Brasília, mas também no Brasil. Se eu posso falar uma coisa aqui que precisava de um pesquisador para fazer uma pesquisa sobre isso, né? Mas o Atos é o artista que mais aparece no Brasil. O Atos está presente todos os dias nas nossas casas, porque você pega qualquer telejornal, tem uma obra do Atos Vulcão no fundo, seja na Câmara dos Deputados, seja onde for. É impressionante como o Atos está muito presente. Eu até brinco, né, dizendo que o Rio de Janeiro está sempre presente, porque se você vê uma novela da Globo, a maioria das novelas tem lá o Pão de Açúcar, e você já tem quase que uma saturação de Rio de Janeiro vendo certas produções de filme e principalmente de novela no Brasil. E eu escolhi esse tema, a cidade dentro de nós. Eu fiquei martelando aqui na minha cabeça o que é a cidade dentro de nós. Bom, a cidade dentro de nós é exatamente isso que eu estou falando, que certos aspectos simbólicos da cidade são introjetados na gente de várias maneiras. Por exemplo, se você pensar no Rio de Janeiro, são as calçadas de Copacabana, estão introjetadas dentro de um imaginário e de um simbolismo dentro das pessoas. Quer dizer, a pessoa se sente carioca a partir de uma série de coisas, e as pessoas identificam uma cidade como o Rio de Janeiro a partir das calçadas, a partir de como é que a gente pode dizer, pela música, pelos botecos, sei lá. Você tem todo um universo de coisas concretas que fazem você se sentir carioca, vamos dizer assim. Se você vai na Bahia, você tem outras coisas, que a presença do negro e tudo mais. Se você vai a Paris, você tem o quê? O cheiro dos cafés. A Torre Eiffel é uma coisa mais turística, mas existe toda uma simbologia e vamos dizer assim, uma identificação
e uma introjeção da cidade na gente, que até pelo cheiro dos cafés. Eu, a primeira vez que fui, nunca esqueci o cheiro na rua dos cafés, né? Que você sente o cheiro dos cafés. E por aí vai, né? Então, por isso que eu imaginei esse tema, que é um tema, se eu for colocar na minha perspectiva pessoal, é muito interessante, porque o Atos, eu vou falar de uma experiência de infância minha. No ginásio, eu não sabia nada de Atos Bulcão, mas é claro que eu sabia, porque eu passava em frente às obras do Atos Bulcão, na igrejinha e tudo mais. Eu cheguei aqui em 60, e no ginásio, nem sei que ano era isso, mas em 60 eu cheguei com 5 anos, então põe mais. No ginásio, hoje em dia eu não sei mais, a gente tem quanto? No final dos anos 60, no início dos anos 70, eu estudei na escola clássica 114 Sul, que é um brinco de escola. Não, escola primária, escola primária, que é uma escola que, se não me engano, foi tombada, porque ela é um projeto maravilhoso. Tinha um espelho d'água, tinha uma área verde contígua à sala de aula mesmo, né? Você conhece essa escolinha? Essa escolinha é uma maravilha, mas tinha uma coisa que tiraram, que eu nunca me esqueci, que marcou a minha infância, e até hoje eu lembro disso como uma coisa que me deixava muito feliz. Eram uns cobogós com vidros coloridos, quando eu estudava à tarde, o sol batia e fazia uma coisa psicodélica. O psicodelismo eu descobri ali, né? Fazia um troço psicodélico que eu não conseguia prestar atenção na aula, né? Porque aquele negócio lá, aquele troço todo colorido. E isso eu acho que é uma analogia muito fácil da gente fazer com Atos Bulcão, porque essa perspectiva, essa imagem dos azulejos do Atos são introjetadas na gente, e é mais ou menos como se a gente dissesse, eu vou usar uma palavra que é muito acadêmica demais, te dá um sentido de, eu não uso essa palavra, não vou usar aqui, de pertencimento. Né? Então, tem essa coisa que, no caso de Brasília, é muito forte, porque a cidade é uma cidade que desceu como um disco voador aqui, e de repente você não conseguia ter um julgamento de que diabo é isso, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando nisso, né, porque agora a gente já tem. Então o Atos é essa pessoa que contribui para esse universo simbólico que produz na gente esse pertencimento da cidade aqui em Brasília. E eu fiquei pensando, né, quando eu vejo fotos de antigamente, eu fico bobo de ver. Não tinha árvore, era um verdadeiro lugar, um descampado total de gravetos, porque eram as árvores maravilhosas que nós temos aqui hoje, né? E era uma proto-cidade. Eu me lembro que eu notei que a cidade tinha mudado nos anos 70. Nos anos 70 eu vi que já tinha um projetozinho de cidade. A cidade cresceu muito nas últimas 5 décadas, né? Mas antes era esse nada absoluto. E eu fiquei pensando nisso, nessa coisa da introjeção da cidade nas pessoas. Aí me lembrei de 2 textos fundamentais, que um é da Clarice Lispector, os 2 textos que ela cita Brasília, um de 62 e o outro de 75, quando ela vem dar uma palestra, se não me engano foi na UNB que ela foi convidada para dar uma palestra. E é muito curioso você ler as impressões da Clarice Lispector. Vocês leram esse texto? Nunca leram? É uma coisa incrível, como a Clarice é muito curiosa, porque a Clarice, você lendo os textos de Brasília, você vê que ela está falando dela, sabe? E por que ela está falando dela quando ela fala de Brasília? Porque a Clarice sempre foi uma pessoa com um problema muito sério de identidade. Ela nasceu, vocês sabem onde? Na Ucrânia. Veio para o Brasil, mudou o nome. Ela era uma judia ucraniana, mudou o nome. Então a questão da identidade dela é uma questão muito séria. Portanto, quando eu li esses textos, são maravilhosos, são esquisitíssimos para quem é de Brasília. Eu vejo que ela está falando dela e ao mesmo tempo está falando de uma cidade que era inapreensível para as pessoas. Era inapreensível porque era uma novidade absoluta. Eu estou falando tudo isso
para falar do Atos, porque eu acho que o Atos está colado nessa coisa da cidade, eu vou chegar lá, e eu anotei umas coisas do texto dela, eu posso até ler, né? São coisas curiosas, vão estar descontextualizadas aqui, mas é muito interessante. Brasília ainda não tem o homem de Brasília. Os dois arquitetos não pensaram em construir beleza, seria fácil. Eles ergueram um espanto inexplicável. Aliás, o Yuri Gagarin, se não me engano, o astronauta russo, falou assim, essa cidade parece que é uma nave espacial que pousou no meio do nada. Não sei se é isso que ele falou, mas é mais ou menos isso, né? Ele botou assim, essa outra frase dela: a cidade de Brasília fica fora da cidade. É uma praia sem mar. E eu estou fazendo essas pequenas coletâneas de pensamentos esparsos aqui do texto e vou fazer comentários em cima disso. Quando ela fala é uma praia sem mar, eu nunca me esqueci do músico de Madagascar chamado Rajeri, que veio a Brasília fazer um show, e eu convivi com ele porque ele gravou um disco na casa do Arnaud, marido da Dorothée, e ele disse uma coisa assim: Brasília é inacreditável, a gente chega em qualquer lugar e a gente diz la mer c'est là, o mar está ali. Isso você pode cotejar como uma coisa que é muito comum dizer, que o mar de Brasília é o céu. Então tem essa coisa que você olha para o horizonte infinito, que é impressionante, né? Você vê o horizonte mesmo. Eu da minha quadra eu vejo tudo, né? É uma coisa que você não consegue em outras cidades. Então tem isso, dessa coisa, dessa amplitude e de um céu muito especial, que é o céu de Brasília, e que nos remete à beira do mar, ao mar. Aqui é o lugar onde o espaço mais se parece com o tempo. Isso é uma frase incrível, né? Aí ela fala que esteve em Brasília em 62, papapá. Ela fala: como será quem nasce em Brasília quando crescer e virar homem? Porque Brasília é habitada por forasteiros nostálgicos. Isso é muito engraçado. A gente tem que se colocar na perspectiva dela, né? Nos anos 62, quando ela escreveu esse texto aqui. Depois ela vai escrever o outro texto de 75, mas a perspectiva é a mesma. É uma perspectiva de estranhamento eu descontextualizando essas frases, perde um pouco a noção daquilo que eu acho que ela fala de si mesma. A Clarice nunca se entendeu como pessoa por conta dessa perspectiva dela não identitária com nada. Ela se achava... Aliás, o texto da Clarice, eu no começo não gostava de ler a Clarice porque eu achava infantil, achava uma coisa infantil. Aí de repente eu falei assim, não, ela é ótima se você olhar sob a perspectiva do dadaísmo. O texto da Clarice é meio dadaísta, parece que é uma criança observando, uma criança metafísica, porque o pensamento que, se você repete várias vezes o pensamento da Clarice, é um pensamento metafísico mesmo, quer dizer, como se uma criança pensasse filosoficamente sobre as coisas. Desci a final do Disco Voador e lá me veio uma amiga me dizer: olá, Carmen Miranda. É muita coisa aqui. Não vou ler tudo aqui porque eu poderia... Oi? Obrigado. Eu escrevi um texto para essa palestra, especialmente para a Valéria, que eu vou dar para vocês deixem um e-mail. É esse texto aqui, que eu escrevi primeiro com, assim, a cidade dentro de nós, entre parênteses, a cidade em mim. Eu vou tirar essa cidade em mim. Eu não sabia se eu botava a cidade em mim ou a cidade dentro de nós. Que é o início do pensamento que eu tive para vir aqui hoje. Então, eu posso até ler, é um texto curto. Mas tem tanta coisa aqui na Clarice legal. Mas eu pensei que o texto fosse pequeno, mas não é enorme. Olha o que ela fala: Brasília é barulho de gelinho no copo de uísque, às 6 horas da tarde, hora de ninguém.
Esse pensamento que eu digo que é dadaísta, e é uma aventura que nos deixa face a face com o desconhecido. Bom, é um monte de coisa, é maravilhoso ler, e eu digo que eu acho que existe uma profundidade meio que dadaísta nos textos da Clarice, mas depois eu pensei mais, como eu sou sociólogo, eu pensei que ela vai além do dadaísmo, ela é patafísica. Vocês sabem o que é patafísica? Patafísica é da peça O Burrei, né? Que é a ciência das coisas imaginárias, ou das coisas inúteis, sem, como é que a gente pode dizer, sem funcionalidade. O texto de O Burrei é maravilhoso por conta disso, mas a ciência das coisas imaginárias, a gente pode dar um salto da Clarice para o Atos Bulcão, que inventou, na minha opinião, o humanismo geométrico, se é possível dizer isso, né? Porque você vê o humanismo numa coisa abstrata, geométrica. Não vou dizer cubista, porque ele não é cubista, mas geométrico, vamos dizer assim. Então isso nos remete diretamente ao Atos Bulcão. Depois eu vou ler o texto. E daí a gente pode tem um gancho daí para as obras do Oscar Niemeyer, para a importância do Oscar Niemeyer, para o projeto de Brasília, e aonde que o Atos se encaixa nisso. Ele se encaixa nessa coisa das coisas imaginárias, não práticas. Aliás, já acusavam o Oscar Niemeyer de não ser um cara que deixava de lado a funcionalidade. Eu acho isso uma discussão tão besta que não. O que você acha, Couto? É besta. É besta. E o Atos entra nessa história. E aí, ao longo da vida, aconteceram coisas indescritíveis comigo e eu observando outras pessoas, né? Uma história que eu adoro contar é a história do filho da Valéria, que não é a Valéria aqui, sentada, a Valéria Veras, que você deve conhecer, que veio morar em Brasília com o marido. O marido veio trabalhar e ela veio junto, eu não sei se foi o contrário. E aí, depois de não sei quanto tempo, alguns meses, foram buscar os filhos no Rio de Janeiro. E vieram, né, aquela viagem de 20 horas na época, né? Na época não, porque eles vieram devagarzinho com criança, né? Leva quase 20 horas, né? E não acabava nunca, e os filhos, está chegando? Não, ainda falta, está chegando, está quase chegando, né? Eles alugaram uma casa na Península Norte, né? E aí eles não aguentavam mais ouvir os filhos perguntando, está chegando? Não, agora está quase chegando. Aí mais um tempinho mais para frente perguntou, está chegando? Eles passaram pelo eixão e a Valéria falou, já passou. Ele não percebeu que ele tinha cruzado uma cidade, por conta dessa estranheza que Brasília causa em todas as pessoas, né? Eu já vi muita gente. Uma vez eu estava andando no parque da cidade, e aí teve uma época quando o PT assumiu o governo, era uma gauchada que ficava tudo lá no lado sul do parque da cidade, lá no sudoeste, né? É sudoeste, né? É sudoeste ali. E aí eu estava andando atrás de duas gauchonas assim, e uma falou assim, mas quando eu cheguei aqui eu falei, meu Deus, que horror, não sei o que lá, mas agora eu não troco isso aqui por nada, porque caiu a ficha nela, de como é que ela entendia, como é que ela passou a entender a cidade, passou a perceber, porque não é fácil. Tem gente que acha difícil se locomover em Brasília, né? 200, 300, não entende nada, é uma coisa tão simples, né? Matemática, né? E essa história dos filhos da Valéria eu acho maravilhosa, mas tem outras. Tem uma outra que não é uma história, mas é do Inácio de Loyola Brandão, escritor que eu adoro, que veio várias vezes a Brasília, veio a Brasília várias vezes, mas uma vez ele veio para a feira de livros literária de Pirinópolis. E aí ele escreveu, ele tem um livro dele que eu esqueci o nome agora, mas é um livro de contos, e o título de um dos contos, Brasília, a cidade onde se anda em diagonal.
Isso para mim é uma coisa de gênio, porque é assim mesmo. Porque ele chegou no hotel, aí falou assim, como é que eu vou para o Conjunto Nacional? Aí o cara virou para ele e falou assim, pega a diagonal. Qual é a cidade que você pega a diagonal para chegar em algum lugar? Porque você passa por dentro dos prédios, você vai em diagonal. E eu lembrei, aí eu fiquei pensando, que coisa incrível, que sacada dele, né? Brasília é a cidade que se anda em diagonal. Aí eu pensei, fiz uma comparação com Berlim. Quem conhece Berlim? Pois é, eu fiz um curso lá no Instituto Goethe, não aprendi nada, não consegui aprender alemão de jeito nenhum, mas eu andei pela cidade para baixo e para cima, fiquei 2 meses, né? Mais de 2 meses. Eu já conhecia Berlim, eu já tinha ido logo depois que caiu o muro, e aí eu andava para baixo e para cima de táxi, porque era muito barato o táxi lá, e isso foi uns 8 anos, né? Sei lá, ainda deve estar barato. E aí, de repente, o táxi, você pega o táxi está passando para lá, né? Você pega o táxi e você quer ir para lá. Pois o táxi faz uma baianada, que a gente chama, né? Faz uma baianada, aonde você estiver, ele faz. Eu fiquei até condescendente, quando eu vejo uma pessoa fazer baianada nas comerciais locais, eu acho tudo bem, lá em Berlim eles fazem, né? Por que não pode fazer aqui, né? Por que eles fazem a baianada? Quem conhece Berlim tem os quarteirões, são enormes. E as transversais são ultra distantes. Então, para preservar o cliente, eles fazem ali para o cliente não pagar mais. Porque senão ele vai ter que fazer a volta muito longe. E é longe mesmo, são ruas retilíneas e as transversais são muito longe umas das outras. Muitas vezes a transversal não dá mão para você fazer a manobra. E aí você descobre também, andando a pé por Berlim, que o pedestre não tem esse problema, porque tem as passagens entre os prédios em todos os lugares. Então, se você está aqui, aí tem, é lindo, né? As passagens com jardim no meio, aí você vai, passa para outra rua a pé, mas não de táxi. Então, são essas coisas que dão essa singularidade para Brasília. E eu falei que tinha um monte de entradas. Uma das coisas, lembrei de uma coisa, quando eu estava lendo a Clarice, eu fiquei pensando, imagina, a Clarice, é óbvio que ela tem na cabeça dela uma cidade convencional, amplificada o que ela diz, pelo fato dessa questão identitária dela, que ela se sentia, desprotegida num lugar onde ela não conhece os pontos de referência que ela costuma ter. Eu pensei, e se a Clarice fosse para o Maghreb, ou se fosse acompanhar povos nômades, que não tem cidade, eles andam pelo deserto, né? E a cidade é platônica. A cidade dos povos nômades é uma construção simbólica no imaginário delas. É aquilo que o Platão dizia, né? Que o real está no céu, o que tem aqui são aparências. Então eu fiquei imaginando que a Clarice ou ficava doida de vez, ou ela ia achar lindo, porque ela ia poder construir o seu universo simbólico no sentido de uma estrutura urbana que não existe concretamente, existe como construção simbólica. Eu fiquei pensando nisso e lembrei de um livro que eu acho sublime, que também serve para essa fala, que é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Isso aqui é maravilhoso para você estudar Brasília e entender essa coisa de Brasília completamente aberrante. Não seria aberrante, seria num sentido irônico, né? Essa coisa singularíssima de Brasília. Então, esse livro, alguém já leu esse livro? Então ele fala as cidades da memória, a cidade do desejo e a cidade dos símbolos. Depois eu pensei, eu fiz esse textinho aqui de 2 páginas, mas eu anotei 10 páginas que eu acho que eu vou fazer um textão. Que eu não sei onde é. Você manda para cá a documentação, que a gente repassa nos e-mails das pessoas. Agora o textão não é agora, viu? Tudo bem, a gente tem paciência. Mas está tudo anotado ali para o textão. Então as cidades e a memória, as cidades e o desejo e as cidades e os símbolos. Vamos imaginar Brasília sobre esse aspecto. Esse livro aqui é o seguinte, ele dramatizou, ficcionou
o Marco Polo dizendo para o Kublai Khan, o grande Khan lá da Mongólia, né? O Kublai Khan era neto do Gengis Khan. Gengis Khan, aquele assassino extraordinário, que fez o maior império da história da humanidade, muito maior que o Império Romano. Vocês sabiam disso? Em extensão. Só a Rússia, imagina, né? E isso é muito interessante, porque eu fiquei pensando, se a Clarice fosse narrar para o Kublai Khan Brasília, por que essa é uma jogada genial do Ítalo Calvino, porque ele mostra, quando esse Kublai Khan, que era um conquistador muito menos sanguinário do que o avô matou 30 milhões de pessoas, numa época que o mundo tinha 100 vezes menos gente. 30 milhões de pessoas. Matava crianças, aliás, a gente viu uma série na Netflix, que chama Resurrection, Ressurreição, que não acabava nunca, 300 capítulos, 270 capítulos, e aí anunciaram assim, a série vai deixar de ser exibida daqui a 10 dias. Aí eu e ela ficamos feito doido, vendo 20 capítulos, passando para ver como terminava aquilo ali, e era justamente sobre os conflitos entre os turcomanos e os mongóis, do Gengis Khan, que eles iam massacrando, mas aí na série, já os turcomanos vão ser o futuro Império Otomano, que vai acabar um pouco com o Império de Gengis Khan. Por que eu estava falando isso mesmo? Por causa do... A Clarice... a Clarice. Se fosse a Clarice, fosse Marco Polo, né? O que ela diria para o Kublai Khan? Por que o Kublai Khan, qual é a essência desse livro aqui? É mostrar que quando o cara tem um império, ele não conhece as coisas. Então ele precisava de um Marco Polo para ir, olha, lá, hoje, onde é a Turquia, tem uma cidade, é lindo esse livro, tem uma cidade que tem isso, que tem aquilo outro. A Clarice Lispector provavelmente, ela não viu o trabalho de azulejaria do Atos Bulcão, não sei se viu, ela não menciona, né? Mas ela é muito engraçado, porque ela falaria para o Kublai Khan uma coisa de tal maneira abstrata e tão ela própria, que eu não sei se o Kublai Khan não mandava prender a Clarice. Não estou entendendo essa cidade que você está narrando aí. Então esse livro As Cidades Invisíveis, e quando ele fala que ele fala cidades à memória, então é muito interessante para a gente pensar Brasília, lendo os capítulos da Cidade à Memória, que quando você pensa, se a gente pensar na época da construção, qual era a memória que existia na cidade? A memória, eu imagino, vou dar um chute aqui, que quando você vê depoimentos de pioneiros, parece que o que veio antes não existe. Eles se lembram do período em que eles vieram construir Brasília, e o passado, que é um passado onde eles construíram a identidade deles, desapareceu. Então eles têm que reconstruir a identidade em Brasília, numa cidade que também está construindo a sua identidade. Por isso que é muito interessante observar o trabalho do Atos Bulcão, porque é um trabalho que não é nem passado nem futuro, é uma coisa ahistórica praticamente, né? Se a gente pensar na tradição de azulejaria portuguesa, não tem nada a ver, mas tem, porque é azulejo. Ou seja, é uma nova construção identitária a partir do trabalho de azulejaria e a partir de todo o trabalho que o Atos Bulcão fez durante a construção de Brasília. Eu estou falando isso porque na antropologia a gente sabe que as identidades se constroem a partir de um espaço físico. Esse espaço físico constrói uma cultura, e essa cultura sedimenta uma identidade. Só que se fosse só isso, nada evoluiria, né? Mas aí você pega, por exemplo, um antropólogo, sociólogo como Pierre Bourdieu, que fala que as coisas, ou seja, as cidades, elas são constituídas historicamente, né? Mas elas são constituídas e fica nisso? Não, aí tem
antes de elas serem constituintes de uma nova coisa, Brasília, é só imaginar o que Brasília era, ela foi constituída a partir de um plano artificial. Então, o que se criou a partir dali? Uma ideia simbólica da cidade. Se você perguntar para qualquer pessoa dos anos 60, Brasília era uma idealização simbólica, né, de um projeto revolucionário. Aí as pessoas foram nascendo, criaram filhos, já tem até neto, né? E o conceito do Bourdieu é o seguinte: antes da cidade ser constituinte de uma nova coisa, que é o produto de uma coisa constituída, a partir historicamente construída, existe um conceito que é fundamental no Bourdieu e que é genial, que se chama hábitos. O hábitos é aquilo que nós, habitantes, recebemos daquilo que é constituído e que a nossa vivência passa a fazer uma coisa nova que vai ser constituinte de um outro processo mais adiante. Bom, então isso é uma fundamental. Ficou complicado esse negócio? Não, né? Isso é mais ou menos ideias. Veja bem, porque para falar do Atos, o meu filme vai falar melhor do Atos do que eu estou fazendo aqui, mas eu fiz essa introdução a partir de certos conceitos da cidade, porque eu acho que não dá para entender a obra do Atos sem entender a cidade. E tudo isso que eu falei, que sedimenta de alguma forma certos conceitos que você pode ter e certas ilações que você pode ter a partir da obra do Atos Bulcão. Só para dar um gancho mais concreto, não existia filme sobre o Atos Bulcão, né, Valério? E aí, eu sempre, como meu pai era designer, né, ligado às artes, essas coisas, designer de móveis, ele desenhava móveis, essa coisa da arte sempre me influenciou. Eu falei dessa história da 114 Sul, e aí me falaram assim: não tem filme sobre o Atos. Alguém chegou para mim e falou: por que você não faz? Eu falei: né? Eu imaginava que para fazer um filme sobre o Atos deveria ser um cineasta consagrado pela estatura do Atos Bulcão. E aí eu falei: eu não sei, nem conheço o Atos, né? Não sei, nunca conversei com ele, nem sei onde ele mora, não sei, nunca vi. Aí a Mila Petrillo, que é a atriz do meu filme, falou: eu sou amiga do Atos, eu vou te apresentar ao Atos Bulcão. Aí você propõe a fazer um filme sobre ele. Eu falei: caramba, que situação. E eu não queria de jeito nenhum, porque na minha cabeça, quando eu imaginei que eu poderia fazer o filme, a Mila insistiu: não, você vai fazer, não sei o quê. Eu fui conhecer o Atos, né? E para mim foi uma surpresa incrível, porque o Atos tem um humor, isso a Valéria deve saber bem, um humor sarcástico tímido. É uma sutileza sarcástica que não fere ninguém, sabe? Fere assim, né? Quando você entende, mas não é uma coisa agressiva nem nada, pela própria personalidade do Atos, que é um sujeito timidíssimo, né? E tá, então eu falei: então vou fazer. Mas eu não queria fazer nada que fosse um documentário convencional, contando a historinha do Atos e tudo mais, porque eu não sou assim. Eu não sou assim, e eu queria fazer um filme que refletisse a personalidade do Atos. Então o filme tomou um monte de liberdades ficcionais, todas elas fundamentadas no que eu percebia que era a personalidade do Atos, o humor dele, vamos dizer assim, que está muito expresso nas máscaras de falsa arqueologia. Olha isso é uma coisa mais satírica do que isso, não existe, né? Nas fotomontagens, no jeito do Atos Bulcão e tudo mais. E aí eu falei: bom, como é que eu vou expressar isso num filme, né? E aí um dia teve uma reunião de cineastas da cidade e o André Cunha chegou para mim e falou assim: Atos Bulcão, você viu o que está acontecendo lá no Brasília Palace Hotel? Tem lá, os caras estão fazendo rapel lá, nos escombros do Brasília Palace Hotel. Eu não sei porquê, me falei: putz, saquei, já sei como eu vou fazer esse filme. Fui lá, né, filmei a cena inicial do filme, né? E eu saquei que um conceito, a linha condutora do filme devia ser:
esses aspectos da personalidade do Atos, e a coisa do atos, o filme, o título, significa atitudes também. Todas as atitudes em relação à arte que você pode ter. Por isso que no prédio degradado, o painel degradado do Atos Bulcão do Brasília Palace Hotel era para eles uma outra coisa. Eles interpretavam aquilo de uma outra coisa, e é assim na vida, e é assim como você interpreta a arte. Cada um interpreta de uma maneira completamente subjetiva, e por aí vai. E então foi a partir daí que eu resolvi, tive um insight para realmente fazer esse filme, que a gente pode passar agora. E peraí, além de escrever o texto, eu fiz uma coletânea, que eu já tinha algumas coisas no meu computador, eu sempre me interessei por esse assunto, né? E eu tinha tem uns que não tem nem assinatura, eu não sei nem quem disse isso. Acho que sobre Oscar Niemeyer tem um monte de coisas, está tudo no meu computador. Mas aí tem coisas sobre o Atos também. Quer ver uma aqui? Tem uma coisa que, falando do Niemeyer, né? Que é a exaltação da beleza, da fantasia, da liberdade em relação aos cânones do racionalismo e do funcionalismo. Que eu falei que tem uma coisa patafísica na obra do Atos, que é isso. É antirracionalista e funcional. Embora você possa argumentar que tem uma razão, tem uma racionalidade estética, mas não é uma racionalidade com uma função. A função é estética, é proporcionar prazer estético, né? Que é muito diferente de você ter uma função produtiva, uma coisa que te leve a um pensamento concreto. Não, quando você vê um painel do Atos, você tem um prazer estético, vamos dizer assim, inefável. Se você vai traduzir em palavras, cada um vai dizer uma coisa diferente da outra. É só você fazer um curso, botar um quadro do Atos, você faça um conto de uma página a partir das impressões que você tiveram desse quadro. Vai sair o diabo, vai sair coisas completamente opostas uma das outras, se ninguém conversar com ninguém. Aliás, isso aconteceu no filme meu, nesse filme do Atos. Eu filmei desenhos de crianças baseadas na certa visualidade de Brasília, e também principalmente em azulejos do Atos Bulcão. E isso foi aí eu falei isso para a minha colega da 508 Sul, que dava aula de artes. Ela pegou a turma dela e mandou os meninos fazerem os desenhos, porque ela tinha tido uma encomenda da gráfica Burt de São Paulo. E a gráfica Burt queria desenhos infantis para o seu calendário. Não sei nem que calendário é esse, mas era com desenhos infantis. Pois eles fizeram os desenhos, mandaram do Brasil inteiro. O cara da gráfica Burt virou para Iracema Malheiros, né? E falou: olha, se eu pudesse eu fazia todo o calendário com os desenhos dos meninos. O que esses meninos de Brasília têm? Que tem uma coisa leve e livre, né? Ele percebeu que tinha uma coisa muito diferente nos desenhos desses meninos. Isso foi há 20 anos atrás. Esses desenhos que se inspiraram em Brasília, na arquitetura de Brasília, e muito principalmente nos azulejos do Atos Bulcão. Tanto que tem um monte de azulejos da Pombinha, do Atos Bulcão, da igrejinha. Mas eu só quero ler aqui o que o Rubem Braga falou do Atos Bulcão. Atos Bulcão, lento e delicado, de olheiras, fez regime e emagreceu 18 quilos. Tem certa fama de fantasma, costuma aparecer nos lugares mais estranhos, nas horas mais inesperadas, e dizem que já baixou ao mesmo tempo em São Paulo, no Rio e em Roma, segundo testemunhos autorizados. Paulo Mendes Campos afirma que ele se evapora de madrugada em menos de 1 minuto, ficando apenas 2 olhos boiando no ar, e que logo some. Vinícius de Moraes, perguntado uma vez sobre se acreditava no espiritismo, disse: "Eu não creio em atos bulcones, pero que los hay, los hay." E aqui tem um monte de coisa, muita coisa.
Isso aqui eu não posso passar para vocês, porque é o seguinte, eu não sei a fonte direito. Eu fui coletando quando eu via em algum lugar. Alguns estão assinados, mas outros não estão. Os assinados você passa. Tem vários assinados aqui. Tem do Lelé Fernandes, tem do Armando Freitas Filho, tem um monte. O que o Armando falou também? É grande. Depois eu mando. Depois eu posso passar os assinados para vocês. Vou passar para vocês aqueles que eu não vou usar. Certo? Porque vai ser exclusivo. Eu acho que essa introdução já dá para a gente discutir e ver o filme. E o filme tem coisas que muita gente simplesmente não entendeu. Porque ele toma essas liberdades. Eu morri de medo, mas eu sou assim, né? O que eu posso fazer? Já que posso fazer o filme? Então, aguenta. Né? Aí eu fiz o filme e tem aquele momento, o pior momento que alguém pode imaginar, que é você sentar junto com Atos Vulcão para ver a primeira exibição. A primeira exibição do filme. Eu falei, nossa, estou perdido, ele vai detestar e vai me dar uma facada virtual, porque ele jamais daria facada em ninguém. E aí acabou o filme, né? E o filme, ele já estava bem fraquinho. O filme levou um tempo grande e ele foi ficando cada vez mais doente. Ele tinha mal de Parkinson, né? Tinha dia que ele não conseguia levantar para gravar. E a vozinha dele saía assim. A gente gravava, mas não tinha qualidade para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Aí eu falei, vou dublar. Chamei o Geraldo Moraes, que foi o Atos Bulcão do filme, né? A não ser nas entrevistas de som direto, que aí era o Atos mesmo, e eu botei aquelas que dava facilmente para entender o que ele estava dizendo. Bom, e acabou o filme. Eu falei, será que eu pergunto se ele gostou? Né? Aí eu falei, gostou, Atos? Aí a resposta dele foi assim, principalmente da minha voz. Então é isso, a gente podia ver o filme e depois conversar. Se alguém quiser dizer alguma coisa, eu estou na frente aqui de especialistas, né, Coutinho? Pelo amor de Deus. Vamos ver o filme. Vamos ver o fantasia luminosa do céu. Mexe com o coração. Bom, é isso. Uma coisa que muitas pessoas não entenderam bem é a questão dos arqueólogos, que para mim está muito fácil de entender, porque ela está intercalada com a história da falsa arqueologia do Atos, e é toda uma brincadeira em cima dessa coisa do como o Atos via a arte e das máscaras de falsa arqueologia, que eu acho simplesmente sublime. E aí tem várias brincadeiras dentro dessa história. Por exemplo, está criado o sítio arqueológico de Copacabana, que não existe, você não tem nenhum sítio arqueológico em areia. Não existe. Então é uma brincadeira com carnaval, com a coisa de Copacabana, porque ele mesmo, as máscaras são uma mistura de arqueologia, de várias referências e de máscaras carnavalescas, ele mesmo diz. Então essa história foi inserida aí justamente para fazer esse comentário em cima de um aspecto que eu acho muito importante da obra do Atos, e as fotomontagens também, que são meio surrealistas, mas é um surrealista patafísico, sabe? É um surrealismo leve, que é um pouco, se distingue um pouco do surrealismo típico. Quem olha bem as fotomontagens do Atos vê que tem uma originalidade muito grande ali, e que ele tem sempre esse distanciamento da coisa que ele faz. Tem sempre uma coisa meio... Você não acha, Valéria, que tem um distanciamento em relação a um cânone consagrado? Ele está sempre um pouco deslocado. É igual as calçadas de Brasília, tem sempre um dente para você tropeçar. Então tem esse aspecto. E outras coisas do filme, se vocês quiserem... sim, a parte do rapel, que é isso, que é um conceito do filme, que as atitudes que você pode ter em relação à arte. Que você, por exemplo, quando eles fazem rapel em cima do prédio degradado do Brasília Palace Hotel, é um momento de liberdade absoluta, tanto que eu edito intercalado com
o Atos fazendo assim na tela, né? Então a sensação a possibilidade de liberdade que a arte te dá, ela pode se dar de várias maneiras, de uma maneira acadêmica, de uma maneira isso, assado, ou como as pessoas se apropriam dessa obra de arte ou de qualquer coisa da realidade concreta das coisas. Tem outro aspecto que vocês podem até lembrar, mas eu queria lembrar de uma coisa que não está no filme. Eu aprendi muito convivendo com o Atos, porque era muito curioso como ele consegue se expressar de uma maneira quase invisível, o Atos. Então, ele, lá no apartamento dele, que era o ateliê, a Valéria tem ali aqueles quadros de bolinha. Ele tinha dezenas daqueles quadros de bolinha. Você tem uma porção, né? E aí eu fui separando para fazer essa exposição final dos quadros do Atos, né? E separei um, separei outro, todas parecidíssimas. E aí eu peguei uma, ele falou, essa não, essa é muito decorativa. Aí eu falei, decorativa, porque é quase igual a outra. E aí, isso é uma lição da arte. Se você erra o tom, você entra no limite, no limiar da vulgaridade, ou da coisa, como ele falou, decorativa simplesmente, e não mais uma obra que merece ser chamada de obra de arte. Então é igual leite de maisena, mingau de maisena. Mingau de maisena é o seguinte: se passar do ponto, embola. Não há os bolotas? Então isso é uma lição para tudo, de quem faz arte em qualquer área. Você erra o tom, você perde um tipo de comunicação mais profunda com as coisas, mais transcendente e tudo mais. E eu vendo o filme, eu notei até uma coisa que é mesmo? Não, é das bolinhas, do quadro das bolinhas. E tem outras coisas, tem muitas outras coisas que vocês podem comentar ou perguntar do que vocês viram no filme. Uma coisa da produção. Vocês viram que eu quase não filmei a cidade, porque a produção atrasou de tal maneira que estava no fim da seca e não chovia, a cidade estava horrível. Tanto que quando ele está no carro, dá para notar que está tudo seco, está tudo completamente seco. E isso era uma coisa que eu queria ter algumas cenas de mostrar obras do Atos com a beleza da cidade verde e bonita, que não foi possível, teve que deixar de lado. Outra coisa de produção também, que o fetichista, o Preto Rezende, tinha toda uma cena, porque está muito pouco compreensível que ele é um fetichista, embora ele guarde o azulejo, assim, né, que é uma outra atitude que você pode ter em relação à arte, como um fetichista. Ia ter toda uma cena na casa dele, ele com aquele azulejo, como se fosse como é que se diz? Um elemento mágico, um amuleto mágico, uma coisa, um elemento mágico mesmo, sei lá de que, né? Ele sozinho na casa com a coisa do azulejo. Não foi possível fazer essa cena, não sei nem porquê, eu acho que faltou dinheiro, sei lá o que foi, não me lembro. As obras que estão no filme foram escolhidas por vocês dois, por ele, as que são apresentadas? Do filme? As pinturas? Qualquer uma, foi? Não, tudo eu. Natural. A única que tem uma que ele não deixou, né? Essa é decorativa, tá fora. Então, mas você que selecionou. Foi no caso da casa dele, as máscaras de falsa arqueologia, não, porque já estavam lá, né? Então, na casa dele, tudo que foi filmado na casa dele é o que estava lá mesmo. Agora, as outras coisas e todos os lugares, eu fui em vários lugares, tinha muitos outros, mas aí você tem que fazer um filme que perde o fio da meada, porque você vai de um lugar para o outro, não dá, né? Tanto que eu achei que estava pouco, eu fiz essa pequena galeria no final, intercalado com um letreiro, para dar uma dimensão mais ampla, porque ali tem uma variedade inclusive aquele quadro cinza que eu adoro. Eu sou louco. Ele é nosso. Pois é, aquela fase dele é linda. Eu já vi numa exposição, acho que você já expôs. Com certeza, a gente expôs.
de empresta. Fez outro. Empresta. Agora no centenário, na exposição dos 100 anos, que começou em 2018, né? E daí lá, essa obra estava lá, aliás, foi uma das coisas que mais deixou estupefato, a palavra é bem essa. Não foi nem a Marília, porque a Marília, que foi uma das curadoras, já está mais habituada com essa produção indizível do professor, né? Mas o André Severo, que não conhecia tanto e que veio fazer a curadoria junto com ela, ficou muito impressionado com a quantidade de obras que o Atos produziu ao longo da vida e nos suportes tão variados que ele utilizou, né? Porque o Atos, antes de mais nada, foi um desenhista, né? Ele gostava de desenhar. Até a maneira como ele pinta. E ele sempre desenhou, eu digo que antes, durante e depois dessa obra monumental que a gente conhece, que é essa de integração de arte na arquitetura, onde ele é mais conhecido, né? Mas ele sempre foi, eu estava falando das bolinhas, por exemplo, ele dizia para mim que as bolinhas eram resultado da aula de anatomia, porque ele não gostava de fazer medicina, mas estudava medicina por causa do pai. E a aula que ele gostava era de anatomia, porque ele podia desenhar. E quando eles cortavam o tecido, aquele era o resultado, era uma coisa celular. Sim. Que ele então começou a reproduzir nas bolinhas. O Atos tinha umas coisas muito particulares que me contou algumas vezes. A Mila aparece fotografando o jaburu, né? Um dos cortes daquele painel, ele dizia, tinha que fazer as coisas do Oscar assim, da noite para o dia. E aí tinha que fazer, e eu me lembrei, eu tinha passado por uma cirurgia de apêndice, me lembrei da lâmina do médico, e aí foi assim que eu comecei a ter painel. Então ele tinha umas coisas assim de usar o cotidiano nesse trabalho magnífico, né, que resulta nessa alegria que é uma coisa tão geométrica, tão linear, tão fácil de ver, né, e que apaixona as crianças, eu acho, justamente por isso. A cor, né? A cor, que é simples. O desenho, que qualquer menino faz um triângulo, uma bola, um quadrado, né? Então, quando você diz a ele que ele pode juntar isso e transformar isso em arte, porque o Atos também já fez isso, vira um acontecimento. Então, A referência dele, ele fala que o mestre colorista, ele fala, é o Matisse. E se você pegar um catálogo meio estendido de Matisse, você vê o Atos ali incrivelmente, nitidamente, uma influência do Matisse, mas de uma maneira completamente diferente. O Atos tinha essa coisa, ele era influenciado, mas só se te dissessem ou se eles comentar, porque você nota ali uma coisinha, uma analogia que você pode fazer, mas ele era muito criativo nas influências que ele absorveu. Né? O Ralph diz que foi numa exposição com ele que ele disse, gostei disso, quando chegar em casa vou fazer um para mim. O Ralph fez outra e disse, vou ficar com saudade desse quadro que eu emprestei por um ano inteiro, vou fazer outro para mim. Vou fazer que nem o Atos, vou fazer um para mim. Então tem essas coisas, né? Que são pensamentos de pessoas, né? Eu acho que uma pessoa normal pensa uma coisa dessa, né? Ele fala, não, imagina de maneira. Não, pode. Não, eu queria dizer que como arquiteto, em um dos depoimentos ele diz que, como colocando quase como uma hierarquia, de que o arquiteto que fala, que ele faz as coisas do arquiteto. Ele falou bastante sobre isso com você. Como era essa relação? Quer dizer, era uma coisa mesmo. Acho que agora a gente não falou um pouco sobre isso, mas a gente fica morrendo de vontade de saber, porque ele fala como hierárquico mesmo. Chega alguém, dá uma hora. Ele tem uma frase ótima sobre isso. Ele falou que eu sou como Fellini e Nino Rota. Fellini é o maestro e eu sou o Nino Rota. Quer dizer, a obra de complementação arquitetônica dele, ele compreendia assim mesmo, hierarquicamente. Eu acho que por isso que ele se deu bem com Oscar Niemeyer, né? Ele não decorava, né? Ele dizia que ele não a obra dele não era para
decorar, era para integrar. Então, ele disse, É. é para ser a continuação da obra do arquiteto. Eu não quero parecer mais do que o arquiteto, eu quero integrar a obra do arquiteto. Por isso que é tão difícil. As pessoas, às vezes, acreditam que é tudo do arquiteto. Aconteceu um fenômeno aqui em Brasília, que eu pude constatar, que foi quando da reforma do Teatro Nacional, da Empena, das duas Empenas. As pessoas começaram a perguntar, dizer, mas esse teatro era assim? Esse teatro é uma pirâmide acéfala, sem o Atos Bucão. Como o Atos Bucão é uma obra de arte. Mas a verdade é essa. Então eu acho que ele foi um dos grandes colaboradores do Estado. Porque ele deu cor e movimento, sem nunca se sobrepor ao trabalho do arquiteto. Eu acho que E é primoroso, e é de uma generosidade do tamanho do mundo, que você tem esse talento todo e se colocar à disposição, né? Porque daí também ele se colocou à disposição do Lelé, quando ele fala aí sobre a cor nos hospitais e nas escolas, que ajuda muito, né? E realmente você vê, eu fui paciente do Sara, é outra vibe, né? E o Lelé dizia, eu projeto para o Atos integrar. Então existia, eu acho, um respeito muito grande entre eles, né? Cada um faz o seu trabalho bem feito. Isso. E nós vamos brilhar juntos. Mas claro que o arquiteto sempre aparecerá mais. Foi perfeito. Eu também fui paciente do Sara, eu operei meu braço. E é impressionante como tem obras do Atos lá, dentro do auditório, que não deu para filmar tudo, né? Então você vai descobrindo, eu descobria sem saber, né? Eu falei, putz, aqui também tem esse negócio aqui no auditório lá do Sara e por aí vai, né? Eu fui programador do Cine Brasília, aquela obra dele eu acho espetacular. Qual é o cinema? Uma foto maravilhosa do Cine Brasília. Quem? Aqui. É ali, ó. Tem um aluno meu que falou assim, professor, não é Foi iluminado, maravilhoso. E vocês sabem que o mais fantástico que a gente fez na restauração, né? O mais fantástico é que essa parte enorme, comprida, ela parece aqueles estojos de lápis que a gente teve quando era pequeno, porque abre, aquela tampa abre. Então é uma estrutura aparafusada na parede e aquela língua corre igualzinho o nosso estojo de lápis abrir assim. É simples como tudo, né? Agora ele teve também uns toques assim ajudando ele, né? A execução dessas coisas, não só dos painéis de mármore, como os azulejistas dele, e ele também teve bastante colaboradores, bastante bons, né? Então eu acho que é isso que resulta nessa beleza tão grande e essa coisa tão simples, que é lúdico, elegante, mas é de uma simplicidade brutal, né? E essa obra do Cine Brasília é impressionante porque tem uma dimensão enorme. E para você conseguir dar um equilíbrio com uma dimensão enorme, não é nada fácil, né? Porque você põe no papel, mas não é para você chegar lá e fazer um troço desse tamanho aí. Podia ficar um troço horrível, né? Podia desandar. Tudo errado. Podia dar tudo errado, né? Eu queria fazer um comentário do quando eu fui filmar o Teatro Nacional, aí tinha lá aquela caravela, né? Aquela caravela, eu falei, putz, essa caravela aí, como é que eu vou filmar o teatro com essa caravela? É um espetáculo, uma ópera, né? Por que não? Primeiro que vai eternizar essa caravela e faz um link com as aleijarias de Portugal. Dizer, manual para entender a cena do Teatro Nacional. As caravelas trouxeram as aleijarias do Nossa, eu achei Portugal. muito legal aquilo no filme. Eu fotografei aquela Você fotografou, né? Não era um espetáculo de uma ópera? Era os 500 anos. 500 anos. Podia ser, acho que a música. Ah, Podia ser a nossa querida Rosa Parra
Mas, Valéria, você como presidente da fundação. Eu não sou presidente da fundação. Não? Sou secretário executivo. Secretária? Meu presidente e meus vice-presidentes são outros. Não, eu digo assim, a gente observa nos últimos anos que a cidade, de fato, está se apropriando do Watson como artista. Ele virou uma referência, inclusive, de jovens arquitetos, de jovens designers. A Lígia, caminho até 16, quando eu passo na azulejaria que ela fez para uma reforma do prédio lá, de cara você vê e você vê por trás dela a influência do arte, pela delicadeza, pela forma como ela harmonizou o desenho, com quase que você não vê com aquele prédio, então assim, um respeito à ideia modernista de Brasília, linda e tal. E eu sinto que por muito tempo a obra do Watson era apenas degradada. As matérias que apareciam no jornal era o banheiro do não sei quem está degradado, o azulejo dali está degradado, não sei o que. Bom, ainda tem muita coisa degradada, obviamente. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem uma nova geração que está muito interessada em afirmar essa identidade visual que o Watson criou para a cidade, né? Então, assim, isso eu fico muito feliz, porque você hoje vê referência dele em trabalhos de jovens, né? E é muito legal. E a outra coisa que seria um sonho meu, não sei se vai se concretizar, era que aquelas passagens, concretizar não sei nem porquê, claro que não, eu acho. Aquelas passagens subterrâneas, quando fossem reformadas, assim como já tem, obviamente, no metrô, a estação, as novas estações que acho que foram feitas ainda no Arruda, né? Aquela laranja, mas muito bonita. aquela obra é do pessoal do metrô. Isso, não tem nada a ver com arte, mas estou dizendo como já as pessoas pensam a cidade, tendo como referência a identidade visual baseada em atos, né? A estação da 107 é simplesmente linda, linda. Porque você olha aquilo que não é do Atos, mas você sabe que por trás tem o Atos. E isso é assim, como ele falou, como se constrói as identidades na cidade. A cidade né? dentro da gente. Eu olho e eu fico emocionada, porque eu sei que ali está o Atos, que ali é Brasília. E aí eu fico pensando naquelas passagens subterrâneas que elas podem ser simplesmente lindas. É verdade. É lindo. Elas deveriam Deveria fazer um movimento para a recuperação daquilo. E na minha cabeça, se eu fosse administradora, eu daria ordem, eu não ia pedir sugestão a ninguém. Eu daria ordem que cada uma delas fosse feita com azulejos, começava inaugurando uma com azulejo do Arts, e outra todas inspiradas ou criadas, de criação de artistas convidados para fazer azulejaria. Eu fico pensando, porque seriam passarelas onde você poderia transitar, fazer feirinha, vender flores, passear à noite, sei lá, fazer qualquer coisa, menos aquilo como está. Fazer selfie, né? Fazer selfie. Agora, Meu Valéria, Deus, tão fácil criar também um sistema de segurança. Eu penso assim, um guardinha em cima e um guardinha embaixo, sentadinho, bonitinho. Não é problema. Já que é perigoso, já tivemos tantos aqui, de né? vez em quando fica passando meia dúzia de guardas que paravam numa comercial sem fazer nada. E as pessoas sem poder usar uma passagem subterrânea porque não tem segurança. Eu acho também, quando a gente pode Não começar sei, esse eu acho que movimento. tem que começar. Porque a gente fez, no ano do centenário do Atos, eu invento umas coisas na minha cabeça de repente, não sei de onde saem. Fazer uma piloto, a sensação que eu tenho que ele me inspira. Mas eu fiz um projeto junto com a Portobello, nós fizemos, chamava Série Centenário. Então nós escolhemos 3 artistas, o Alexandre Mancini, que atribui o seu conhecimento em azulejaria aos 2 encontros que eu fiz ele ter com o professor, a Lígia,
e o Paulo Humberto, que também cresceu aqui, é goiano, mas cresceu aqui, estudou design, e nós fizemos a série Centenário. Eles apresentaram os desenhos, nós fizemos junto com a Portobello. E a Portobello usou os azulejos e vendeu a série Centenário amplamente. E são pessoas que trabalharam a azulejaria, que trabalham a azulejaria, como a gente tem tantos outros, com a mesma pegada do Atos. É impossível fazer azulejaria no Brasil sem ter um Atos Bucão aqui no mundo. É impossível. Aquela palavra, a livraria Travessa do Rio, lá naquele show. Aquele é o painel do Congresso Nacional, que o Atos ainda estava vivo e deixou eu fazer em vermelho. Eu quase apanhei de vários arquitetos puristas da cidade, laranja, é vermelho. mas porque é um tom de vermelho o Atos Bucão, né? Não tem vermelho. Então é uma cor daquelas variações vermelhas marronzadas dele. Mas é uma releitura, digamos assim, de cor do painel do Congresso Nacional, daquele que... Esses do Portobello são lindos. Você escolheu, Joconda, para sua irmã, lá na Portobello, que é na nossa quadra. Não escolhi, não, só vi. Ah, só vi. Não, são lindos. Fotografou. São lindos. Agora, pessoas tão lindos, os amarelos, isso mesmo, lembrei. Não, só fotografia. É o seguinte, a gente tem aqui o problema, porque as pessoas que ignoram. Não, são 8h30, a gente tem ainda mais 15 minutos para conversar, perguntar alguma coisa para o Sérgio, que vocês queiram, tá? Porque a gente tem essa coisa do horário, porque o Darley vai ainda longe para casa, a Sofia não, mas vai para casa, enfim, nós estamos aqui desde cedo, né? Claro. Mas, Valéria, eu falei com a Márcia Zanuck, é impressionante hoje como tem gente que tem tatuado coisas, isso que a gente chama na cidade dentro de nós. A vizinha nossa que mudou tinha o plano piloto aqui na perna, uma outra pessoa tinha os meninos da Dani, o Júnior Júnior é inteiro. Fazer um levantamento para fazer até falei para a Márcia agora, fazer um programa sobre os tatuagens. Sabe que a primeira vez que o Atos viu foi uma sobrinha do Sérgio Parada, que a gente estava fazendo uma ação com cerâmicas e, enfim, com a Ieda Jardim, que estava fazendo uma ação. E aí a gente fez a exposição lá no Museu das Gemas, que Deus o tenha, e a sobrinha do Sérgio veio e disse: ai, queria tanto mostrar para o Atos. Eu fiz uma tatuagem aqui dele, foi a primeira que eu vi. E aí ela disse: será que ele vai brigar comigo? Eu disse: com certeza não, ele não vai brigar com você, mas que ele vai estranhar lá. Aí eu levei ela lá. Aí depois ele dizia assim: Espírito Santo tatuado no corpo, vou dizer para você ver. Se ele estivesse vivo agora, ele ia estar chocado, porque tem pessoas escritas em Atos Bucão. É verdade. Tem gente, tem um professor em São Paulo que eu encontrei com ele em Milão, fui fazer uma coisa na Trienale com Atos, encontrei com ele. Ele tem o braço inteiro e mais um pedaço aqui, todo Atos. Daí ele levanta a camisa, mostra. Brasileiro ou italiano? Brasileiro, paulista, professor da USP. Não, com certeza os meninos usam mesmo hoje várias coisas. É muito comum, Como é que isso realmente faz a pessoa se sentir brasileira? Né? A gente tem uma história de morar numa cidade que não tem, que as instalações são verdade que são todas subterrâneas, como as cidades que são no céu, né? Então eu acho que a arte ela entra dentro da gente de uma forma muito forte. Porque esses postes, né, enfim, essas coisas das cidades, por mais bonitas que elas sejam e tudo, isso é uma coisa muito direta mesmo, na minha opinião, né? Acho que isso vem muito livre mesmo. Está bem cotidiano, né? Muito forte. Essa história da gráfica é verdade, quer dizer, o dono da gráfica falou: nossa, todos os melhores desenhos são de vocês, dos alunos da Graça. Mas nem tenha dúvida, porque uma Ele botou criança 4. pega de uma outra forma.
12 meses ele botou É página. calendário do ano, no final do ano que eles O distribuíam, né? nosso calendário aqui da Todas Fundação, as no mês de cidades, janeiro, né, são sempre os trabalhos das crianças, É. e em qualquer circunstância. Se eu tivesse como, eu podia editar um livro de desenhos, porque como a gente trabalha muito nas escolas, e finalmente o Atos é matéria obrigatória no 4º e no 5º ano do ensino fundamental, né? Na grade curricular da Secretaria de Educação. Então as crianças são obrigadas a estudar o Atos Vulcão, como se isso fosse uma obrigação e não uma diversão, mas é assim que é Isso é uma tratado. conquista incrível. Então, a gente tem muito desenho, tem pilhas de desenhos. Tem um calendário que tem um menino fez uma máscara, e ele fez uma máscara, e a máscara é um moicano, completamente moicano, que era uma coisa da época, né? É um menino de uma escola lá do Paraná. Então tem umas coisas muito legais, realmente muito legais. Agora, nos calendários, tanto no do ano passado, né? Que a gente fez a homenagem aos profissionais de saúde, como no desse ano, a releitura das crianças para inserir o Atos numa homenagem ao professor, é magnífica. Depois vocês têm calendário, chegar em casa tem uma olhada. Não é bom. A gente tem uma outra relação mesmo com tudo isso morando aqui, né? Eu acho. A gente é diferente mesmo. Eu digo Sempre achei. que quando A eu vida viajo inteira, e volto, cara, eu diferente chego das pessoas. Muito leva o voltar para Nossa, é casa. muito bom voltar para aí, dar uma coisa assim, não. Um negócio como se a gente voltasse para um lugar que eu não tenho outro igual. Não, desculpa, eu tinha uma pergunta para você. Eu achei muito bonita essa cena no começo do filme, dos rapazes se apropriando assim, do hotel nacional. Do Brasil Do Brasil Palace. E eu queria saber se você conversou um pouquinho com eles de como que eles estavam se sentindo se apropriando desse prédio. A gente inclusive levou eles para ver o filme. Eles são pessoas de classe, eram todos meninos de classe média, nem um pouco burros. Eles tinham plena consciência de que eles estavam ocupando um lugar degradado e que eles achavam aquele lugar incrível para fazer aquilo ali no prédio. Claro que eu não conversei o que você acha desse painel, porque o painel estava não tinha mais. Mas eram meninos muito legais, todos eles que faziam isso todo fim de semana. E foi isso que me fez fazer o filme. Eu achei que isso era um início que transcendia, entre aspas, né, um documentário sobre o Atos Vulcão. Ele ampliava esse escopo de relação de um artista com a arte e da população e das pessoas com a arte. Né, que eu acho isso é importante. Em vez de você vamos dizer assim, educar de uma maneira intolerante, assim, de uma maneira, como é que a gente pode falar? Essa educação, como é que era o contrário da educação, agora estou esquecendo a palavra, que você... É uma educação livre, quer dizer, é uma educação Não tradicional, Não formal. conservadora. Que você não induz a pessoa a pensar aquilo ali, porque eu acho que a arte urbana, a arte do Atos e a arte, de modo geral, dos prédios de Brasília, ela vai ser apropriada das mais variadas maneiras pelas pessoas. E esses meninos fazendo rapel, ela é apropriada de uma maneira livre, mas completamente, de uma maneira não convencional, com aquilo que a gente acha que a pessoa deve ter, daquilo que a gente acha que a pessoa deve ter em relação à arte. Mas também uma atitude de liberdade que eles têm. E isso é arte. Num certo sentido, não é a arte acadêmica nem nada, mas é a maneira como as pessoas se apropriam das cidades, é uma maneira de liberdade que tem a ver com arte, né? Não a degradação da cidade, mas a apropriação da cidade de milhões de maneiras diferentes, né? Tem muito a ver com essa coisa de atos. Entendeu? O atos não ficou só atos vulcão, por isso eu não botei atos vulcão, atos. E aí, O poeta, Chico, Francisco Alvim. mas o Chico é o poeta. Chico Alvim, que mora aqui, esses dias. Eu acho que o Chico Alvim,
Eu vou até contar essa história para terminar, né? Que horas são? Não, já está na hora do Tem uma história. Não, eu acho que, para finalizar, uma vez a gente estava num aniversário do Pontual, acho que dos 80 anos do Pontual, e sentamos na mesa do Chico Alvim, e o Chico Alvim estava voltando para Brasília. E aí estava conversando bobagem, né? E aí eu virei para o Chico Alvim e perguntei assim, Chico, ele passou uma temporada enorme, acho que no Rio de Janeiro, né? Não, ele é diplomata. E morou fora do Brasil muitos anos. Mas ele passou a morar se aposentou, fora de Brasília. Escolheu Brasília. Aí ele escolheu Brasília para voltar para a cidade, né? Aí eu falei, ô Chico, por que você voltou para Brasília? Aí ele fez um poema, 100 palavras. Tem tudo a ver com a arquitetura do Oscar Niemeyer e com Atos Bulcão. Ele fez esse seguinte poema. A resposta que ele deu. Que bacana. Obrigado.